pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do escritório ZAL. Passando aqui no canal hoje para a gente falar um pouco, novamente, sobre fundos de investimento imobiliário. Mais especificamente, vamos pegar um fundo da carteira da XP e vamos utilizar ele como base de referência, Vamos ter um rápido comentário sobre esse ativo. E também, antes da gente começar, sempre lembrando que isso que a gente está fazendo aqui é apenas a nossa opinião, não se trata de uma recomendação de investimento. Bom, para quem não sabe, pessoal, a XP tem uma carteira de investimento que é focada em fundo de investimento imobiliário. Então, ela é uma carteira que ela é diversificada por setor e por ativo. O objetivo da carteira é superar o IFIX em horizontes de médio e longo prazo. E vale ressaltar, quando a gente fala em médio e longo prazo, podem haver períodos em que essa carteira fique abaixo do IFIX. E a janela de revisão ela é mensal, então todos os meses pode ocorrer de ter aí um aumento, uma redução, a entrada ou a retirada de algum ativo imobiliário. E neste mês, o que nós vamos falar é especificamente sobre um fundo que entrou na carteira com 7,5% de peso, que é o XPCI11. Para quem não sabe, tá, gente, esse daqui é um fundo da XP focado na aquisição de créditos imobiliários. Então, esse fundo ele não vai comprar ativos reais, ele vai ser um fundo que vai comprar papel, vai comprar títulos de crédito que tem algum tipo de lastro imobiliário. Então, por que esse fundo ele está entrando hoje na carteira da XP, tá? Basicamente, o embasamento dos analistas é de que, primeiro, o setor de créditos ele é, de forma geral, um setor mais conservador, porque, basicamente, o investidor ele está comprando um fluxo de caixa, Então, eu estou comprando um título de dívida, eu estou comprando um fluxo de caixa futuro, que acaba sendo muito mais previsível do que, muitas vezes, a alocação, de fato, de ativos imobiliários. O ponto negativo, que quando a gente fala de ativos de crédito, a gente vai estar falando, a gente não vai ter a valorização do tijolo, que muitas vezes acaba fazendo sentido no médio e longo prazo. Então, o investidor está abrindo mão de um possível retorno maior no longo prazo para uma maior previsibilidade, um maior dividend yield no curto prazo. Então, os pontos principais são o quê? O primeiro deles, é o grande potencial de retorno, já que tem um portfólio com baixo risco de crédito e uma alta diversificação setorial. Nós temos um fundo que está negociando abaixo do valor patrimonial, então o valor patrimonial dele é na ordem de R$ 97,00 e o fundo negocia perto de R$ 96,00. E nós temos um dividend yield bastante alto, um dividend yield da ordem de 10,6% ao ano. Um dividend yield projetado de acordo com as expectativas de pagamento da XP. Então aqui, gente, eu entrei na lâmina na parte gerencial do fundo. Esse daqui é o relatório de fevereiro, em breve devemos receber o de março, mas ele é um fundo que, como não fez uma nova emissão, não deve passar por grandes mudanças, Então aqui está o código da B3, XPCI11, é um fundo que tem um patrimônio líquido de 639 milhões de reais, aproximadamente, sendo que ele tem 6.567.011 cotas. E o valor patrimonial desse fundo está em R$ 97,31. Se vocês entrarem no valor de mercado atual dele, deve estar girando hoje na faixa de R$ 96,50 aproximadamente. E ele é um fundo que ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano, sendo que desses 1% ao ano, o valor mínimo que ele vai ter, que ele vai cobrar de taxa em torno de R$ 40 mil. Mas vale ressaltar, que a gente já passou esse ponto. Então é um fundo bem em linha, fundo de crédito bastante padrão. Compra um pedaço da carteira em CRIs, em outros títulos de crédito, enquanto compra outro pedaço da carteira em fundos de investimento imobiliário. Então aqui nós temos o histórico de rentabilidade, sendo que no mês de fevereiro ele distribuiu 0,85, e esse valor, até entrando aqui no site do Funds Explorer, em dezembro ele subiu um pouco, em março. Então em março teve um valor de 0,90. Pessoal, se a gente for considerar que o fundo está negociando a perto de R$ 96,00, a gente tem aqui um dividend yield de quase 1% no mês de março. Isso se deve pelo quê, pessoal? Basicamente pela configuração da carteira do ativo,
Então, o fundo hoje ele é composto em torno de 9,7% em fundos imobiliários, está com 7% em caixa e 83,2% do fundo composta por uma carteira de CRIs. Os fundos imobiliários que ele tem são o KNCR, XPML, GRCR e RBRR. Então a gente vê aí que ele tem 2/3 da carteira praticamente alocados em fundos de CRI também, mas ele tem aí um pedaço que não é tão grande se considerarmos o geral, mas é um pedaço aí um pouco significativo que é alocado no fundo XPML. Basicamente a ideia é o quê? É aproveitar os preços que estão descontados do ativo. Hoje esse fundo de investimento imobiliário está pagando menos porque é um fundo de shoppings, né? Está sofrendo com os shoppings fechados, mas há uma expectativa, né, de recuperação a partir do momento, né, que a gente tiver a reabertura da economia com o avanço da vacinação, e isso pode acabar capturando tanto um dividend yield interessante, quanto talvez, né, a venda das cotas e um ganho de capital que também seria distribuído sob a forma de proventos. Então o fundo aí, essa é a parte da carteira que é de outros fundos imobiliários. Quando a gente fala de créditos imobiliários, basicamente esse fundo tem 60% das emissões em IPCA+, então isso dá mais ou menos 325 milhões. Nós temos 31,5% em CDI+, né, que são aqueles títulos que têm o CDI como referência mais uma taxa prefixada, e 7,5% da carteira que está aí vinculada ao IGPM, que inclusive, né, é um indexador de inflação que mais subiu nos últimos tempos e que inclusive tem contribuído e muito para o retorno substancial que esse fundo vem tendo em distribuição de yield, né, em especial aí no segundo semestre do ano passado e inclusive agora no mês de março. Então, gente, o que a gente tem aqui é um fundo que tem um risco razoavelmente baixo de crédito, até porque ele faz emissões próprias, né? Então, ele basicamente financia diretamente empresas que precisam de emissão. Isso acaba gerando um spread de crédito interessante para ele, ou seja, ele consegue receber alguns bases a mais quando ele faz esse tipo de operação direta. E com a diversificação dele, nós estaríamos preparados tanto para momentos de elevação de juros, que serão capturados aí pelo CDI+, quanto por uma aceleração da inflação, que inclusive já vem acontecendo e esse fundo já vem capturando. Então, um fundo aí com um risco de crédito razoavelmente baixo e uma boa expectativa de dividend yield. Se a gente considerar hoje que a gente tem uma série de incertezas com relação aí à desenvoltura econômica do Brasil, e também, né, que por ser uma pandemia que necessita especificamente, né, dos lockdowns, e que esses lockdowns aí eles estão interferindo seja nos comércios, seja nos escritórios, que inclusive estão repensando, né, as suas posições físicas, um ativo de crédito como esse pode ser uma medida muito interessante, pode ser um ativo muito interessante para dar ali uma estabilizada na carteira, reduzir a volatilidade e ter um bom dividend yield, ok? Então, basicamente, essa foi uma das recomendações do mês de abril dos analistas da XP que nós falamos hoje. E, antes da gente encerrar, mostrar aqui o site da ZAL, né, como sempre, zal.com.br, vocês clicam aqui em relatórios grátis. Ao clicar em relatórios grátis, vocês vão ser redirecionados para essa linha aqui, onde vocês vão escolher o assunto, né, que é de interesse de vocês. Então, vamos supor aqui, por exemplo, fundos de investimento. Vocês clicam em acessar relatórios grátis. Clicando aqui, vocês vão ser redirecionados para essa página, onde vocês colocam o nome, melhor e-mail e o celular, e clicam em acessar relatórios grátis. Clicando aqui, vocês vão ter acesso aos relatórios, inclusive esse aqui, como vocês podem ver aqui no fundo, né, carteira recomendada de FIIs, que são atualizados periodicamente pela nossa equipe para vocês, ok? E agora sim encerramos. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, de seguir a gente no canal e de tocar aqui o sininho das notificações, né? Clicar no sininho para receber sempre que a gente subir um vídeo novo, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!